E, Gabriel, o elenco, né, ele também reagiu a essa notícia tanto com tanta surpresa quanto a gente, né? Por mais que você tenha um rumor ou outro, a gente ficou sabendo aí que muitos jogadores também ficaram meio surpresos, né? E alguns deles se manifestaram nas redes sociais também, né? Conta um pouco pra gente aí o que que você conseguiu puxar desse lado do elenco aí também. É isso, Senna. Assim, é um choque geral, né? Entre os envolvidos. Tinha, sim, boato, possibilidade, mas a decisão ficou entre a direção de futebol e foi comunicada após o treino. Ele deu o treino normal, porque é pouco convencional, vamos combinar, né? Se fosse pós-eliminação, pô, representação pós-eliminação, você até pode esperar que algo possa acontecer. Mas numa segunda-feira aleatória, deu treino semana passada, essa semana chega segunda, tchau. É de fato algo que pega o grupo de surpresa. A gente tem algumas mensagens, cena pra gente colocar na tela, de jogadores que fizeram postagens ao técnico Hernan Crespo. A gente começa pelo Jonathan Caleri, e aí você vai lendo aí também, né, Cena? Tá sem áudio. Desculpa, estava travado aqui o áudio. O Caleri foi um dos primeiros, né, que deu essa declaração, né, que se manifestou nas redes sociais, né? Então teve aí o story dele que fala, abre aspas, Hernan, querido, muito obrigado pelo carinho e respeito que nos deu durante todo esse tempo. Não podemos ser campeões juntos, mas o futebol nos dará a revanche, né, como ele diz, né? Nos dará outra chance. Te desejo todo sucesso. Aí foi a primeira do Jonathan Caleri, na sequência o Luciano, né, que também se manifestou nas redes sociais falando: "Obrigado por todos os ensinamentos, professor. Desejo a você e toda a sua comissão, né, muito sucesso na sequência da carreira." Outro que se manifestou foi o Damião Bobadilha, que colocou ali: Hernan, obrigado por todo o aprendizado vivido e por todo o carinho. Todo melhor para você e para o seu staff sempre. Gratidão. O Gonçalo Tapia, outro jogador também que postou nas redes, colocou ali: só palavras de agradecimento e o melhor para tudo que vier aí, Hernan Crespo, né? Postando uma foto aí de abraço. E o outro foi o zagueiro, Alan Franco, que coloca ali: professor, muito obrigado a você e todo o corpo técnico por todo esse tempo de trabalho, todo sucesso no que vier. Espero que o futebol nos dê outra chance. Então, assim, por mais que se fale, né, Gabriel, e é normal, até natural que tenha, né, num grupo numeroso de pessoas, você não vai ser amigo de todo mundo, você não vai ter todo mundo ali 100%, mas a impressão que passa para a gente é que o elenco gostava bastante do trabalho do Crespo, né? Você vai ter um ou outro, né? Mas pelo menos assim, os caras se manifestaram ali favoráveis a ele e até na saída, né? Eu acho importante a gente lembrar que o Hernan Crespo ele não é um técnico qualquer, ele é o Hernan Crespo. E eu falo isso pela questão, assim, de jogo, né, de futebol. Tapia, Caleri, esses caras, né, principalmente os argentinos, eles cresceram vendo o cara jogar, então não é também uma relação normal. Acho que dá para entender dessa forma. Ele é um cara que, antes, né, de ser técnico, ele já é uma estrela pelo que ele fez em. Mas, obviamente, tem assim, divergências. Se fosse tudo esse mar de rosas, o cara tava até aí, até agora aqui, né? Não é também uma coisa assim. Acho que é interessante observar a movimentação de líder de elenco, né? Eu falo do Caleri sempre, para mim é um cara de extremo caráter, um cara que todo técnico que tá, ele defende até o final. Zubeldia, Crespo, Rogério Ceni, Carpini, ele sempre, o Balsa em 2016, ele sempre defende os caras. Isso é muito importante. Mas eu acho ainda mais importante a gente falar de quem ainda não postou. Então, os líderes ali de grupo, né? Eu não vi ainda a postagem do Lucas, Rafael, vamos ver o que eles vão falar e se eles vão falar. Porque aí talvez você possa ter algum indicativo. Há quem diga que não tinha uma relação muito legal com o Lucas, né? E que na última coletiva dele, que ele falou lá do Lucas, falou, que eu sou de outra geração, tal, essas coisas acabam pegando mal, né? Enfim, mas tá aí então esse tom das mensagens. Acho que o Hernan Crespo ele fecha um capítulo que é muito diferente do que foi em 2021, mas a forma que ele sai é parecida. Acho que é muito diferente porque esse ano ele tinha muito mais resultado do que ele tinha em 2021. Mais, cara, chocante do que era em 21. Em 21,
Ele foi campeão paulista, mas ele estava mal no Campeonato Brasileiro. Então até tinha uma justificativa de campo para você tirar o cara. E aí teve questões extra-campo na época com o Corran, que era o preparador dele. Esse ano, não, né? Teve uma questão extra-campo ali, de escolhas, mas ele não tava. Pô, não é que a gente perdeu um jogo, a gente perdeu do Palmeiras, obviamente, mas não é que teve aí um jogo que você fala, pô, vai cair por essa partida. Então, é um pouco chocante, assim. Mas acho que da minha parte, para falar um pouco assim, eu sempre, cara, falo aqui um cara de um trato pessoal sensacional, um cara que é raro no futebol. Até troquei mensagem com ele agora há pouco, bem breve, até porque ele está num dia bem movimentado, em que agradeci ele pelo tempo de convivência, até porque é como eu estou em todos os jogos, né, do clube, dentro e fora de casa, às vezes eu vejo mais o Hernan Crespo e o pessoal da comissão do que as pessoas, do que muita gente, cara, da minha família, e é triste constatar isso, né? Mas o tempo, pô, 1 a 2 vezes por semana a gente tá junto lá, coletiva, tal. Então, cria uma relação, obviamente, e ele falou, né? Falou, você é um grande profissional, mandou uma mensagem bacana, tal, e show. Não vou entrar também em outros detalhes aqui, mas ele tá chateado, acho que dá para deixar dessa forma. É algo que acho que ninguém esperava que fosse acontecer dessa forma, e aconteceu, cara. Então, assim, é um negócio realmente ruim, cara. Ruim a forma que foi conduzido, mas a gente vai acompanhando. E aí de novo, né, do Roger Machado, para quem tá perguntando de novo, ele é um cara que tem ali, então, um certo favoritismo, mas ao mesmo tempo tem uma rejeição muito grande. E eu acho que vai ser difícil segurar a bronca.